Bom, pessoal, vou começar então uma aula aqui. Bom, na aula anterior eu comentei um pouco sobre o Arduino Uno, Mega, o SP32, né? E agora eu vou falar um pouquinho da programação, tá? Que eu vi que o pessoal teve dificuldade também na parte da programação, então eu quero mostrar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um programa bem básico aqui, que ele basicamente você aperta um botão e ele liga um LED. Então o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com as entradas digitais, né? Os GPIOs, né? As entradas e saídas digitais de propósito genérico, a gente vai usar uma entrada que é um botão e uma saída que é um LED, né? Bem básico. Eu vou fazer o programa. O que a gente vai trabalhar, né? Vamos trabalhar aqui com a ideia do Arduino, que basicamente vocês vão. Eu acredito que vocês vão trabalhar a maioria dos projetos com a ideia do Arduino, né? E aí, que a gente vai, eu vou mostrar com a ideia do Arduino, isso é uma dúvida que muita gente teve, tá? Você pode programar tanto o Arduino Uno, quanto o Mega, quanto o ESP32, tudo você consegue programar aí no Arduino, na ideia do Arduino, tá? Então, na hora que vocês forem trabalhar, vocês abrem aqui a ideia do Arduino, né? Que esse Arduino ideia, aí depende da versão que vocês vão ter. No caso, vocês vão abrir um programa novo, né? Então, o programa de vocês, você abre ele novo aqui, ó. Ele vai abrir, eu já estou com o programa pronto aqui, eu vou explicar o código para vocês, tá? Ele vai abrir assim. Quando você abre o programa novo, a única coisa que ele parece é isso aqui, ó, o setup e o loop, tá? O setup ele é um programa de inicialização, tá? Para você inicializar a variável, determinar qual que vai ser a entrada e saída, se o seu pino digital ele vai ser um pino de entrada, de saída, características de configuração do seu programa. E o loop é uma malha, então ele fica quando você faz o download do programa para o Arduino ou para o SP32, ele fica o tempo inteiro rodando esse loop aqui, ó, tá? Então é o seguinte, o que que a gente vai fazer? Eu vou passar esse circuitinho aqui para vocês, ó, que é isso aqui, tá? Ó, vamos entender rapidinho aqui, pessoal, o que que ele faz, certo? O que que a gente tem nesse circuito, que eu acho legal vocês fazerem para pegar o jeito aqui, ó. A gente tem um LED e um botão, tá? Então, o que que vai acontecer? O botão, vamos começar o botão é a entrada, certo? O botão, o que que a gente faz, ó? A gente alimenta ele aqui, ele vem os 5 volts aqui do Arduino, eu não vou usar fonte externa, percebe que minha alimentação vai ser pelo próprio USB. Os 5 volts do Arduino vem aqui, ó, tá? O que ele vai fazer? Ele vai fechar um circuito em série aqui, ele passa por esse resistor aqui é muito importante, que vai ser nosso resistor de pull-up, que tem que ser colocado. Ele fecha o circuito aqui, imagina que é uma chave, ó. Imagina que eu tenho uma chavinha aqui, ó. Você usa uma chave abre e fecha. A hora que eu aperto o botão, essa chave fecha. Então o circuito passa por aqui, ó. Ele vem 5 volts, faz esse caminho aqui, passa aqui pela protoboard, tá? Se alguém tiver dificuldade de protoboard, depois eu explico como é que funciona. Passa aqui pelo resistor, na hora que eu bato o botão aqui, ó, ele fecha o circuito e fecha aqui no GND. Tá vendo esse pontinho aqui? Esse pontinho, tá, pessoal, que tá conectado aqui em amarelo, ele vai ser conectado no GND, certo? Do Arduino, tá? Então é isso, tá? É só uma coisinha, isso, ele vai no GND que é para fechar o circuito, só que aqui na... Inclusive, peraí que eu acho que tá errado aqui no circuito dela, né? Porque teria que vir na primeira aqui, tá? Mas tudo bem, tá? No circuito que foi feito aqui. No circuito da placa tem um errinho aqui, então ele tem que ser conectado no GND. Bom, tudo bem. E aí o que vai acontecer? Tá vendo esse pino do meio aqui, ó, esse ponto do meio? Esse ponto do meio eu vou ligar na entrada 7. Então, por que que eu tô pegando? Quando eu pego esse ponto do meio que tá aqui, na hora que você apertar a chave, ele vai vir em nível lógico alto. Aliás, ele vai vir em nível lógico baixo. Quando você fechar a chave, vai vir em nível lógico alto. Então, ó, o circuito ele fecha aqui, ó, aqui na chave. Então aqui ó, o VCC e fecha o circuito aqui no GND. O jumper do meio, esse aqui, que eu vou colocar aqui no pino 7, é o que vai determinar se a chave está aberta ou se ela está fechada. Então, lembrando, é um pino digital, se a chave está aberta vem 0, se a chave está fechada vem 1. Tá? Então essa é a nossa entrada. E a nossa saída é o LED. Aí como é que funciona o LED? Ó? Tá vendo aqui o 10, que eu estou pegando um pino digital 10? Ele vem aqui, passa por esse resistor. Por que que eu tenho que colocar o resistor aqui, pessoal? É para limitar a corrente do LED, tá? Senão você pode queimar o LED aqui ou passar uma corrente muito alta, né? Você pode até queimar a saída aqui do Arduino, dependendo do caso. Então ele vem aqui 10, passa pelo resistor, passa aqui pelo LED e fecha o circuito no GND. Então o que vai acontecer? Ó, agora aqui eu tô, lembrando, o pino 7 aqui eu estou usando ele como entrada, que ele está recebendo a entrada do botão, e o pino 10 eu estou usando como saída. Então se ele jogar 0 aqui, não vai ligar o LED. Se ele jogar 1, né, ele vai estabelecer uma diferença de potencial aqui, ó, porque aqui vai vir 5 volts, aqui vai vir 0 e ele liga o LED. Certo? O circuito é esse, tá, pessoal? Aí os 5 volts, lembrando, ó, os 5 volts para alimentar a chave vem daqui, e aqui no LED não precisa 5 volts, porque os 5 volts vai sair daqui do 10, que eu vou usar ele como saída. É isso, tá? Aí só mostrar aqui, pessoal, eu montei o circuito aqui, é,
Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Se vocês olharem aqui, dá para ver. Tá? Eu montei o circuitinho aqui, ó. Tá? Aqui tá o botão, certo? Aqui tá o botãozinho, aqui tá o LED, tá? Se vocês forem olhar aqui, aqui tá o meu cabo USB do do Arduino, que eu vou conectar aqui no computador e beleza, certo? Bom, aí pessoal, assim, se alguém tiver dúvida com a parte de protoboard e tal, como que monta, eu posso explicar para vocês depois, né? Espero que vocês, pelo menos tenha alguém no grupo que saiba, pode meio que explicar para os outros. Se não, vocês falam comigo depois. Mas o circuito é esse aqui, tá? Bem simples. Então, o que que eu quero fazer? Aí, eu aperto o botão, aciono o LED. Então, eu vou fazer um circuito bem simples, mas aí eu vou fazer um programa bem simples. Só que com esse programa ele é bem legal que eu vou explicar a base de tudo para vocês. Como configurar o setup, como determinar se o meu GPIO, que nem aqui, ó, o 7 vai ser entrada, que é a entrada do botão, e o 10 vai ser saída. Como configuro isso entrada e saída? Como que vocês estudaram provavelmente programação em C, Python lá no começo do curso. Como que eu declaro uma variável? Que tem programas que vocês vão, vocês vão utilizar, você tem que declarar variáveis. Vamos supor que eu receber um valor, eu tenho que declarar uma variável. Como eu declaro variável? Como que eu faço loop? Então vamos lá ver, ó. Então eu vou abrir aqui minha ideia no Arduino, tá? Bom, primeiro eu vou mostrar o programa, depois eu explico como que faz a conexão aqui certinho e tal. Então é o seguinte, ó. O que eu faço? Aqui está o setup e aqui está o loop, certo? Tá aqui o programa, beleza. Então assim, ó. Como é que vai funcionar? O que que eu vou fazer? Primeira coisa é o seguinte, vamos antes de as variáveis, vamos aqui direto para o setup, tá? Aqui no void setup, o que que eu fiz, né? Primeiro que... deixa eu fazer o seguinte, deixa eu... Tá, eu já trabalho com serial, tá? Então o que eu vou fazer? Ó, primeira coisa, tô vendo os pin modes aqui, ó. Essa é a primeira coisa que você tem que analisar. Pin mode, o que que ele faz? Ele determina quais os pinos ou os GPIOs, lá as entradas e saídas digitais, vocês vão determinar se essa saída ela vai ser entrada ou saída. Então, olha nosso circuito aqui, ó. O 7 do Arduino, ele vai ser uma entrada e o 10 vai ser uma saída. Então o que eu vou fazer, ó? Eu crio uma variável aqui, ó, chamada do tipo int, chamado button pin que eu chamo 7, e uma variável int chamada LED pin que eu chamo 10. Por que 7 e 10? Porque 7 é esse aqui e 10 é esse aqui. Então, olha o que que eu faço, ó, pin mode, LED pin tá aqui, eu vou colocar como output. O LED pin ele vai entender que é o 10 como saída, output, por quê? Porque é saída, sempre com essa sintaxe aqui, ó, tem que colocar certinho. Lembrando, tá, pessoal, que é uma linguagem, né, ela é meio que baseada no C, né, misturado com C++ aqui, e ele tem uma sintaxe que tem que ser seguida, você tem que seguir essa sintaxe aqui, ó. Se você colocar aqui, ó, tá vendo que tem um maiúsculo? Se eu colocar pin mode minúsculo, ele dá erro, tem que ser maiúsculo, tá? Então tem toda a sintaxe que tem que ser seguida. Agora o outro pin mode, o button pin, que é o pino do botão, eu vou colocar no 7. Então ele vai entender, ó, o botão pin, eu declarei aqui a variável em cima como 7, ele vai colocar input. E se eu quisesse colocar, em vez de LED pin, eu quisesse colocar 10, aqui você pode, mas o mais usual é para... Lembrando, né, o pin mode você sempre coloca no primeiro parâmetro da função o número do pino e o segundo parâmetro se entrada e saída. Primeiro parâmetro da função pino, sem entrada e saída. Eu poderia colocar aqui 7 output, só que o mais usual, o mais comum é você declarar uma variável fora do setup aqui, colocando o número do pino que você quer. Então int, botão pin 7, int, LED pin 7. Declarar como int, óbvio que não precisa declarar tipo float, porque são valores inteiros, né? E beleza. Então tá aí, tá? Outra observação, tá, pessoal? Comentários, tá? Vocês colocam aqui, ó, entre dois traços aqui, né? Vocês adicionam comentários. Muito importante colocar comentário no programa para vocês se situarem. Você já deve ter visto isso em Python, provavelmente, e tal. Beleza, então tá aqui, ó. Primeira coisa é determinar o que cada pino vai fazer. Depois, eu vou usar o serial. Tá? O que o serial faz? Quando você conecta o cabo USB com o computador, ele faz uma comunicação serial com o computador. Lembra que eu mostrei que tem dois LEDzinhos, o RX e o TX? Ele vai indicando se tem a comunicação serial. Esse valor aqui, ó, é o baud rate da comunicação serial. Tá? Aí eu coloquei aqui 115.200. Ele tem vários valores padrão aqui, né? Esses valores, bom, depois vamos deixar esse valor aqui, depois eu explico para vocês como que é isso aqui, tá? Bom, vamos lá. E aí a gente vai para o loop. O loop é nosso programa. Tá? Então o que que você vai fazer? Ó? No loop, o que que eu tenho que fazer? O meu programa ele tem que receber o quê? Ele tem que receber o estado do botão, ou seja, se o botão ele está apertado ou se ele não está apertado. Então o que que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que ler esse set aqui. Tá vendo o pino 7? Tenho que ler se tem 1 ou 0. Então o que você vai fazer? Ó? Você vem aqui, eu criei uma variável chamada estado button aqui, do tipo int, certo? E essa variável ela vai receber 0 ou 1. Se o botão não está acionado é 0, se o botão está acionado é 1. Só que como que ela... E aí tem duas formas, tá, pessoal? Você pode tratar ela como int,
que eu fiz aqui, tá? Ou você pode tratá-la como bool também, que bool seria boolean, né? Se colocar tipo assim, ó, bool, seria boolean, tá? Só que a gente vai tratá-la como int, certo? Pode ser também, você pode tratar das duas formas, isso é uma lembrança, era bool, isso, bool, certo? Vamos tratá-la como int. E aí o que vai acontecer, ó, ele recebe aqui 0 ou 1, tá? O que que a gente vai fazer então? Se ele recebeu 0, não ligo o LED. Aliás, se ele recebeu 1, ligo o LED. Se ele recebeu 0, não ligo o LED. Então, ó, estado button aqui, digital read, ele lê a entrada digital button pin, lembrando que ó, o button pin é o que? É o set, tá vendo? Ele vai ler a entrada digital set que a gente já configurou aqui no setup como uma entrada, que vai ser 0, 1. E o que a gente faz? Ó, if estado button igual a high, high é 1, tá, pessoal? Quando a gente trata aqui com 0, 1, se você colocar high, ele vai entender como 1. Você poderia colocar 1 aqui também, não era mesmo, tá? Mas vamos colocar high porque a gente está tratando com nível lógico. High é 1 que é alto, verdadeiro, e low é 0 que é baixo, falso, né? A gente trata dessa forma. Então, dentro do if estado button aqui, é alto, é high, o que, que ele vai fazer, ó? Digital write, aí ele vai escrever lá no LED pin, que é o pino 10, que é o LED, digital write, então lembrando, ó, as funções aqui, ó, digital read é para ler e digital write é para escrever nos pinos digitais, lembrando que a gente está tratando com o pino digital. LED pin, que é o LED pin que a gente colocou lá, que é o 10, vírgula, high, então ele vai escrever alto no LED. Então ele vai ligar o LED, certo? Vamos colocar um delay, esse delay aqui é um intervalo que você coloca em milissegundos, tá? Vamos colocar um delayzinho de 100 milissegundos, eu coloquei isso aqui só para mostrar o comando delay para vocês, tá? E aí o que ele vai fazer, pessoal? A gente não fez a ligação com o serial, o serial ele comunica com o Arduino, tá? Então quando a gente coloca aqui um serial print, eu coloquei print ln aqui para ele pular a linha, tá? Serial print ln, ele vai indicar uma mensagem aqui no nosso serial monitor aqui, ó, LED ligado. E eu já vou mostrar como que ativa esse serial monitor. Então o if, tá vendo? O if abre chaves, fecha chaves, ó. Lembrando que, ó, lembrando, tá, pessoal, as chaves do setup, que é onde tem o loop, o algoritmo do setup, a rotina do setup. A chave do loop, que abre aqui e fecha aqui, que é onde tem a rotina do loop. A chave do if, que abre aqui e fecha aqui, e o else, que é o contrário. Então, if estado button igual a high, ele faz isso aqui. Se não, ou seja, o estado button é low, ele vai fazer o que? Digital write, LED pin low, ele vai escrever baixo, ou seja, ele vai desligar o LED. Né? Lembrando que o LED pin é o 10, low ele vai jogar nível baixo. Né? Porque o que vai acontecer, né, pessoal? Só para vocês entenderem. Quando você, aqui no pino 10, você dá um high, ele joga 5 volts aqui, ó, 5 volts, o circuito vem para cá, aqui está o terra, ele fecha o circuito. Se você colocar low, ele joga 0. Como aqui está 0 também, ele não tem diferença de potencial, não vai ter corrente, não vai ligar o LED, beleza? Então é isso aí, tá? Ok, então é isso, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora? Aí como é que é? Tá aí o programa, tá? Primeira coisa que vocês fazem no programa, pessoal, é dar um verify aqui, ó, tá? Verify, ele vai compilar o programa, né? Na compilação é quando ele pega o programa, ele pega a linguagem C aí que você C++, você ele transforma isso para código de máquina para ser jogado dentro do Arduino, certo? Percebam que aqui, ó, não deu erro nenhum, não deu mensagem nenhuma de erro, a sintaxe do meu programa tá correta, tá? Aí como é que faz? Ó, vocês têm que vir aqui no... Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o upload. Esse botão aqui é o que vai jogar o meu programa que já está compilado para o Arduino. Então vocês veem, a primeira coisa que você tem que fazer, ó, é que o computador de vocês tem que reconhecer a placa. Então vocês vão vir aqui em Sketch, não, em Tools, Bird, aqui em placas, ó, ele vai aparecer todas as placas que tem do Arduino e todas que tem do SP32. Vocês têm que encontrar lá. Eu já tenho o Arduino selecionado aqui no meu, certo? O que eu vou fazer então? Ó, eu vou conectar aqui o cabo USB agora, ó, conectar no meu computador. Ups, espera aí. Fui, conectei. Pronto, USB está conectado. Percebe que até fez o barulhinho, tá? Ó, vocês vão clicar aqui, ó, Arduino Uno com 5. Tá vendo? Ó, vocês clicam aqui, ele vai ficar em negrito. Quando ele ficou em negrito, vocês verem, ele encontrou a sua placa. Tá? Esse com 5 é a entrada USB, tá? Que você está colocando aí, certo? Então olha o que vai acontecer, ó. Eu vou colocar, dar um upload e vou botar para rodar o programa, certo? Bom, ele fez o down upload, então ele fez o download, certo? Olha só o que vai acontecer, ó. Eu vou mostrar aqui na minha câmera para vocês verem aqui o programa, ó. Aqui, certo? Na hora que eu aperto o botão, ó, olha o LED aqui, ó, certo? Percebe que está tendo a comunicação aqui com o Arduino certinho. Quando eu aperto o botão, liga o LED. Aperto o botão, liga o LED. Aperto o botão, liga o LED. É isso que ele vai fazer basicamente, tá? Que o programa de vocês também tem que fazer, certo? Então, ó, beleza. E outra coisa, vocês vêm aqui, Tool Serial Monitor,
que ele vai aparecer? Ele vai aparecer o monitor serial. Olha o que o monitor serial vai fazer, ó. LED desligado, LED desligado. Que eu aperto o botão, LED ligado, LED ligado, LED ligado. Desligo o botão, LED desligado, desligado. Que eu aperto o botão, LED ligado, LED ligado, LED ligado. E aí detalhe, tá, ó. Percebam que aqui do lado ele tem um balde. Esse balde é a taxa de comunicação. Esse balde que está aqui, ele tem que ser igual ao que vocês colocaram aqui no programa, tá? Perceba que tem valores fixos aqui, tá? Vocês podem escolher qualquer um. Eu coloquei 115.200, tá? E é isso. Beleza? Então tá aí o programa funcionando, tá? Eu vou desligar aqui meu cabo USB, que eu vou propor algumas variações nesse programa, tá, pessoal? Vocês perceberam que ele fica o tempo todo lendo aqui, né? O loop, e aí é uma coisa muito importante, tá? Quando vocês forem fazer o programa de vocês, isso eu acho uma coisa muito interessante. Vocês percebem que, se eu perguntar pra vocês qual que é o tempo que ele demora pra fazer esse loop aqui, é um tempo muito curtinho e vai depender aí da velocidade dos atrasos que você tem e tal. Então acontece o seguinte, tá? Uma coisa que é muito importante a gente fazer é a gente fixar o tempo que ele demora para fazer o loop aqui, certo? Então o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou criar uma variável chamada unsigned long previous time, né, que é o tempo anterior, já vou explicar por quê, e uma variável chamada long time interval. Esse time interval aqui é um tempo em milissegundos que ele vai indicar o quê? Quantas vezes ele executa o loop, ou seja, cada loop ele vai executar em 200 milissegundos. Então, 200 milissegundos um loop, 400 milissegundos outro loop, 600 milissegundos outro loop, 800 milissegundos e assim por diante. Eu fixo minha taxa de amostragem aqui, tá? Então, o que vocês vão fazer, ó? Vocês comentam essa parte aqui, ó. Unsigned long current time. Então, o que ele vai fazer, ó? Quando eu uso esse comando aqui, milis, tá? Ele vai fazer o seguinte, ó. Ele pega o tempo em milissegundos no meu programa. Então ele começa, eu pego o tempo em milissegundos. Daí mesma coisa aqui, vocês vão fazer o seguinte, ó, abre esse if aqui, tá? Você comenta esse código aqui, ó. Certo? O que eu fiz aqui agora? Então é a mesma coisa, ó, ele vai ler o estado lá do botão certinho, tá? Apesar que... Pera aí, deixa eu ver um negócio. Eu vou fazer diferente. Eu vou colocar isso aqui dentro do current time também, tá? Então todo o código que a gente fez anteriormente, eu vou fazer o seguinte, ó, o que ele faz? Esse current time é o tempo atual que ele está lendo. E o previous time é o tempo anterior. Quando o current time menos previous time for maior ou igual ao time interval, que é o 200, certo? Ele fixa, né, minha taxa de amostragem no valor que eu quero. Então percebam que o loop está aqui dentro. E o que vai estar dentro desse loop do if é o mesmo programa que eu tive anteriormente, tá? Eu só vou pedir para vocês tirarem esse delay aqui, ó, quando vocês forem fazer assim, tira fora o delay. Então agora o que vai acontecer? Aí no final aqui ele pega um previous time igual a current time. Então ele sempre compara o current time com o previous time, current time com o previous time. E no final aqui ele faz o previous time e o current time. Isso ele garante que isso vai fazer uma taxa de 200 milissegundos. Tá? Então observem, ó, eu vou colocar aqui, eu vou ligar meu Arduino de novo, vou colocar para rodar o programa, vou fazer o upload. O que vai acontecer agora? Quando eu não fixei o tempo, ele fazia muito rápido. Agora eu vou diminuir, eu vou deixar numa taxa de amostragem controlada, tá? Se vocês forem olhar aqui, ó, eu vou apertar aqui o ligado, tá? Olha como ele vai bem mais devagarzinho no serial monitor, ó, dá uma olhada no serial monitor. Ó, ele vai bem devagarzinho, ó. E eu posso até reduzir, se eu chegar aqui e colocar em vez de 200, 400, ele vai fazer mais devagar ainda. Então eu tenho um controle sobre minha taxa de amostragem. Por isso que esse programa é tão importante. Tá, pessoal, e lembrando, tá? Eu vou passar para vocês esse código, tá? Certinho e tal. E é isso aí, tá? Outra coisa, tá? Deixa eu até desligar aqui. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês que é bem importante, tá, pessoal? Lembra que eu falei lá do PWM, né? Se a gente for olhar aqui o programa, a saída 10 aqui, perceba que eu coloquei numa saída que é com tio aqui, ela é PWM, tá? Então como é que funciona o PWM? Se vocês forem olhar, ó, eu vou abrir aqui o programa, ele não tá com PWM, tá? Então a hora que eu aperto o botão, bom, tá rodando aqui. Deixa eu mostrar aqui na tela para vocês. Se vocês forem olhar aqui o LED, ele vai estar em intensidade máxima. Ó. Ele brilha na intensidade máxima. Não sei se está bom para ver, mas sei lá. Ó, ele brilha na intensidade máxima. Beleza? Então o que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Quando você vem aqui, em vez de você colocar Digital Write LED Pin High, que é para jogar para alto, eu vou fazer o seguinte, ó comenta essa linha e eu vou colocar analog write. Quando eu coloco a mesma coisa, ó, os parâmetros são os mesmos da função, o LED pin, só que agora o que eu vou colocar? O valor do PWM. O valor do PWM, pessoal, o PWM ele funciona da seguinte forma, deixa eu ver aqui se eu tenho aberto aqui. Eu vou assim, deixa eu mostrar para vocês aqui uma aula que eu posso depois até passar para vocês, fica mais claro para mostrar para vocês. Ó,
deixa eu explicar para vocês o que o PWM faz, que provavelmente vocês vão ter que usar o PWM, principalmente quem for usar motor, né? E serve o motor, ele usa o PWM. Então o PWM é o seguinte, pessoal, essa imagem aqui ela é bem didática, tá? Então vamos supor que eu vou alimentar um LED ou um motor, qualquer coisa, com 12 volts, tá? O que o PWM faz é o seguinte, ó. Ele faz, em vez de ele fornecer 12 volts constante, tipo assim, ó, do jeito que está meu programa aqui agora, eu estou fornecendo 12 volts constante, né? O que ele faz? Ele deixa ele pulsado, ó. Então ele fica um tempo em 12 cai para zero. Um tempo em 12 cai para zero. Cada um desses intervalos aqui é um período da minha forma de onda. Perceba, ó, um período, dois períodos, três períodos. Aqui é a mesma coisa. Só que o que tem de diferença de um para o outro aqui, ó? Aqui dentro de um período, eu fico 25% em nível alto, ou seja, em 12. Depois eu vou para nível baixo. Nesse aqui, que é de 50%, eu fico 50% em nível baixo e 50% em nível alto, quer dizer, 50% em nível baixo. No outro período, 50% em alto, 50% em baixo. No outro período, 50% em alto, 50% em baixo. No outro aqui, ó, eu fico 75% em alto, 75% em baixo. 75% em alto, 75% em baixo, assim por diante. Esse tempo que ele fica em alta, a gente chama de Dutt Cycle, que em português seria ciclo de trabalho, tá? Quem for estudar aí, o pessoal da IAR, da energia, talvez, esses podem até usar como livro, existe uma espécie chamada eletrônica de potência, tá? Na eletrônica digital a gente vê um pouco também que você especifica ciclo de trabalho e tal, né? E o que acontece, né? Ó, o que isso influencia? Influencia o seguinte, vamos supor que eu tenho 50% de ciclo de trabalho e eu vou alimentar um motor ou um LED com essa tensão aqui. Quando você aplica uma tensão que ela fica 50% alta, 50% baixa, vocês concordam comigo que vamos supor que é 12 volts em nível alto e 0 em nível baixo. Vocês concordam comigo que a média disso aqui é 6 volts? Então o que ele vai estar aplicando é o valor médio. Então é como se ao invés de aplicar 12, eu aplicasse 6. Quando eu coloco 25% de Dutt Cycle, em vez de aplicar 12, estou aplicando 25% de 12, estou aplicando 3. Quando eu coloco 75% de Dutt Cycle, em vez de aplicar 12, eu aplico 9. E aqui é o 100% de Dutt Cycle, que é o meu programa que está agora, é o máximo. Só que acontece o seguinte, tá, pessoal? E é isso, o Dutt Cycle, se bem que dá para você usar a função map, né, para fazer isso. Mas o Dutt Cycle do Arduino, ele é um valor de 8 bits, né? Você configura ele em 8 bits. 8 bits, se você for representar em decimal, varia de 0 a 255, tá? Então, 0 seria 0 do Dutt Cycle, ou seja, ele fica o tempo todo 0, e 100% seria 255, tá? O que eu vou fazer, ó? Aí eu vou voltar ao nosso programa, daqui no nosso programa, tá? Quando você coloca aqui Analog Write LED Pin, esse valor aqui é o Dutt Cycle, que ele varia de 0 a 255. Se eu colocar 0, não vai ligar o LED. Se eu colocar 255, ele vai ligar com a tensão máxima, tá? Eu vou colocar um valor de 20 aqui, bem pequenininho, tá? Um valor bem pouquinho. E vou fazer o upload do programa. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui na câmera, tá? Mas quando eu faço isso, ele vai diminuir, tá, consideravelmente a intensidade do LED. Ó. Quer ver? Eu vou mostrar aqui na câmera para vocês. Ó. Aqui, ó. Tá vendo o LED? Ó? Ele brilha com uma intensidade bem menor. Se eu tivesse atuando no motor aqui agora, tá? O que iria acontecer é que o motor ia girar numa velocidade menor. E é isso que é bem importante quem for trabalhar com motor. Tá? Ó, vou voltar aqui no slide para mostrar para vocês. Ó. Aqui, por exemplo, eu estou aplicando no LED, né? Quando eu diminuo o Dutt Cycle no LED, ele vai diminuir a intensidade do LED. No motor, se eu reduzo a tensão, se eu reduzo a tensão média no LED, na verdade, né? Eu reduzindo a tensão média, ele vai reduzir a corrente média e vai reduzir a luminosidade. No caso do motor, se eu reduzo a tensão média, o que vai acontecer? Ele reduz a velocidade, porque a tensão no motor, daí que se vocês forem estudar estudos de máquinas elétricas aí, a tensão no motor DC ela é diretamente proporcional à velocidade. Então, se eu reduz a tensão, eu diminuo a velocidade. Tá? Então, é isso que o PWM é muito utilizado. E tem as entradas analógicas ali do Arduino que você pode trabalhar com os PWMs. Tá? Então, é essencialmente isso, tá, pessoal? Tá, aí eu vou deixar o programinha para vocês, tá? Para vocês utilizarem aí como exemplo, vocês estudarem, tá? E isso, vocês entendendo bem esse programa já vai ser uma boa base para vocês entenderem todo o resto, tá? E aí o próximo etapa agora, pessoal, eu vou fazer esse mesmo programa igualzinho, só que eu vou colocar ele no SP32 para mostrar para vocês que a gente usa a mesma ideia do Arduino para fazer tudo, ok? Então é isso aí. Bom, pessoal, agora vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer o mesmo programa, tá? A mesma coisa, com a mesma IDE, só que a gente vai fazer com o ESP32 agora, tá? Porque alguns grupos vão usar Arduino, os outros vão usar ESP32, eu quero mostrar aqui para vocês que
A ideia é bem parecida, tá? A programação, né? Só que, obviamente, a gente tem que entender o hardware, né? Então, assim, vamos só relembrar. No caso anterior, a gente já fez esse exemplo aqui, né? O que a gente vai fazer? A gente vai manter a mesma coisa, tá? Só que agora, ao invés de utilizar o pino 10 aqui do Arduino para fazer para acionar o LED aqui na saída e para receber a entrada aqui no botão no pino 7, em vez de fazer e a alimentação aqui ser 5 volts, o que eu vou fazer? Eu vou usar um circuito bem mais ou menos parecido que esse aqui, ó. Vou dar um zoom um pouco maior. Só que qual que é a diferença agora? A diferença é a seguinte, a minha alimentação agora não é 5 volts, ela é 3,3 volts. Então aqui onde estava 5, eu vou colocar 3,3 volts porque o ESP32 ele não fornece 5 volts, tá? A tensão de alimentação dele é menor, é 5. O GND aqui dele é o mesmo, também o GND. Só que agora, no lugar do 10 aqui do Arduino, eu vou colocar o 2, aliás, o 2 não, o D15 aqui do ESP32. E no lugar do 7, que é a entrada do botão, eu vou colocar o 2. Isso, o D2 aqui, que são os Generics Purpose Ionos, entradas e saídas genéricas aí do ESP32, tá? Então vamos lá, vamos pro programa. Ó, o programa está aqui. Aí pessoal, lembrando, né, como é que é o esquema aqui? Antes de ver o programa, só mostrar uma coisinha aqui para vocês. Vou abrir minha câmera aqui. Ó, dá uma olhadinha aqui, pessoal. Dá uma olhada aqui no circuito. Primeiro que é o seguinte, ó. Dá para fazer no protoboard também, só que agora ó, observem que para conectar no ESP32 eu uso conectores fêmea-macho aqui, tá? Quando a gente tinha feito com o Arduino, ó, o Arduino tá aqui do lado, peraí, tá aqui. A gente tinha usado conectores macho-macho, né? Porque a saída do Arduino ela é fêmea, e aí você conecta macho aqui no circuito, tá? Com o Arduino, com o ESP32 você tem que usar fêmea-macho. Mas é só esse detalhe só que vocês têm que observar, certo? De resto, tranquilo. Vamos voltar pro programa, tá? O programa é exatamente o mesmo que a gente fez anteriormente, igualzinho. Não vai mudar nada. A única diferença é que você lembra que eu até deixei aqui no comentário, né? Era o pino 7 para o button pin, né? Que era o Arduino, e o pino 10 para o LED pin. Agora a gente vai usar o D2 e o D15. Ó. Deixa eu não, até abrir aqui de novo aqui no circuito, ó. Tá vendo aqui embaixo? Ó? Se vocês forem olhar, ó, deixa eu pegar uma caneta aqui só. Uma coisa para vocês indicarem. Tá aqui, ó. É aqui, o D2 está aqui, é GND 3.3, GND, o D2 e o D15, são os dois pinos que a gente vai usar. A gente usa o D15 para o LED e o D2 para o botão, certo? Da mesma forma, com o Arduino, ó, deixa eu mostrar aqui do lado, a gente fazia a mesma coisa, só que a gente usava o... Cadê? Aqui, a gente usava o 7 e o 10 que está aqui, ó. Certo? Beleza, então vamos lá. Agora como que vai fazer? Só outro detalhe aqui, tá, pessoal? O USB, a entrada USB do ESP32 é esse aqui, ó. Esse micro USB aqui, certo? É diferente da USB do Arduino, certo? Beleza, então, ó. Aí vocês vão lá. O programa é o mesmo, só mudou aqui e aqui. O resto vão manter a mesma coisa, tá? Aí, ó, eu vou fazer o seguinte. O detalhe, tá, pessoal? Aí vocês têm que observar que vocês vão ter que vir aqui em Tools, Board, SP32, qual que vocês vão usar, tá? O modelo que eu tenho aqui é o mesmo modelo que tem lá no Lab, tá? Então, vocês vão vir aqui, descer aqui em Deutsche SP32 Dev Kit V1, é essa aqui, tá? Ó, eu vou colocar aqui o meu cabo, tá? Para alimentar. Aí, pessoal, tem um driver certinho que tem que instalar também. Qualquer coisa, se vocês tiverem dificuldade, fala comigo, que tem vários detalhezinhos aí. No SP32 tem um driver que tem que ser instalado, que lá nos computadores do laboratório tem instalado, né? Aqui eu tive que instalar, perdi até um tempinho e tudo. Então, ó, vamos só dar um verify aqui no código, só para compilar certinho, né? Vamos ver se está tudo ok. E agora, eu vou fazer o download do programa e vai acontecer a mesma coisa, tá? Ah, vamos ver. Tá, agora eu vou fazer o upload, tá? Vamos fazer o upload, vamos ver se está tudo ok. Tá, aí vocês vão observar que quando você coloca para fazer o upload no ESP32, ele é um pouquinho diferente. O Arduino é mais simplesinho, ele só coloca algumas poucas linhas de código ali. Aí, ó, ele conecta, ele dá tudo isso aqui. Aí, ó, write, aqui os endereços de memória, 14%, 28%. Ele está escrevendo nas posições de memória aqui, né? Do ESP32, tá? E aí vai dar ok, legal, tá funcionando. Eu venho aqui no monitor serial, ó, tá LED desligado. Eu vou ligar o LED, ó lá, desligado, ligado. Ligado, desligado, ligado. Aí, ó, deixa eu mostrar aqui. É o mesmo resultado, né? Mas só pra vocês verem que tá funcionando, ó. Desligado, ligado, desligado, ligado.
Observe que quando comunica aqui, ó, o LEDzinho azul aqui aciona no ESP32 também. Desligado, ligado. Mesma coisa, tá? Então é basicamente isso, né? Deixa eu só fazer uma alteração aqui. Ó, perceba que aqui eu não coloquei o PWM, mas eu vou tirar aqui e vou colocar o PWM, né? Log write, vamos ver como é que funciona com o PWM, porque todas as... eu peguei uma entrada que tem PWM, né? Então, vamos ver se ele diminui a... ele deu problema aqui, pessoal. Depois eu vejo aqui como solucionar isso aqui e já passo para vocês, tá? Bom, mas é isso, tá? Vocês viram que é basicamente a mesma coisa, tá? Então é isso. Pessoal, só um comentário aqui para finalizar em relação ao SP32. O programa anterior eu fiz só ele ligando e desligando, né? Aí vamos supor que você queira aplicar o PWM, né, usando o SP32. Vocês vão ter que prestar atenção, quem for utilizar o PWM do SP32 para controlar a velocidade de motor ou para controlar a luminosidade de LED, alguma coisa do tipo, tá? Tem que prestar atenção aqui no seguinte, que o Analog Write ele trabalha um pouquinho diferente. Na verdade, assim, né, o que vai acontecer? Primeiro, o Analog Write ele funciona para o Arduino, mas ele não funciona para o SP32. Vocês vão ter que vir aqui, ó, vem no Sketch, e aí, não é no Sketch, aqui no Tools, isso, vocês vêm em Manage Libraries, aí vocês procuram assim, ó, Analog Write ESP32. Eu instalei essa. Aí vocês vêm aqui, tá vendo a biblioteca? Ó, eles pedem para instalar. A minha já está instalada, só tem remove. Clica aqui em install nessa biblioteca aqui. Ele vai reconhecer o Analog Write para o SP32. E aí você pode usar o Analog Write para controlar o PWM da SP32. Tá? O mesmo esquema, só que tem um probleminha, tá? Que é o seguinte, ó. Então vamos supor, é o mesmo programa, mudou nada, mesmo programa, só que aí, o que tem que acontecer? Tem que colocar aqui, ó, porcentagem, jogo da velha aqui, né? O hashtag, né? Include analogwrite.h. O código aqui continua o mesmo, tudo certinho, não dá nada. Só uma observação, LED pin, não, aqui eu vou colocar o LED pin, tá, beleza. Só uma observação que eu pedi para vocês é o seguinte, pessoal, que é o seguinte. Ali no anterior a gente colocou aqui Analog Write, LED pin 20, que eu vou colocar um PWM de 20 para diminuir um pouquinho a luminosidade. A questão é, com o Arduino, para eu desligar, eu só colocava um Digital Write LED pin low. O problema é o seguinte, quando você usa o Analog Write num determinado pino, por exemplo, estou usando o Analog Write no pino 15. Para desligar ele, você não consegue desligar ele no Digital Write. Com o SP32 ele reconhece como PWM. Então o que você faz para desligar? O único jeito de desligar é você colocar um duty cycle de 0. Tá? Isso é uma coisa específica do SP32. Então o SP32, se você for trabalhar com uma saída PWM, você só vai poder trabalhar com Analog Write. Aí se você quiser ligar 20, você vai ligar aqui de 0 a 255, que é o range do PWM. Se você quiser desligar, você põe 0. Tá? Então vamos fazer aqui, ó. Eu vou ligar aqui meu SP32, tá? Vou dar um upload aqui, para ver se o código tá ok. Ele vai conectar certinho, ó, tá? 14, 28, 42, 57, beleza, ó, tá? 100%. Tá, vamos aguardar então, ele vai fazer o upload do programa. A gente vem aqui no monitor serial, legal, LED desligado, vou bater aqui no LED, ó, ligado. Tá vendo aí? Ligado, desligado, até vou mostrar aqui no minha câmera, pra vocês verem. Olha aqui, ó. Bato o botão aqui, ele liga, mas percebe que ele liga com uma luminosidade mais baixa, porque eu coloquei o PWM em 20, né? Se eu colocar ele no máximo, lá, 255, ele vai dar a luminosidade máxima, tá? Então, só esse detalhe, quando for, então, recapitulando, quando for trabalhar com PWM-SP32, tem que instalar essa biblioteca aqui e aí para acionar vocês colocam na Analog Write, igualzinho no Arduino, só que para desacionar, para desligar, vocês vão ter que também usar o Analog Write, colocando 0 aqui no PWM. Quando você coloca 0 no PWM, ele desliga, tá? Então é isso, basicamente, beleza?